Quanto tempo eu aqui sumida, né? Sem fazer uma live, sem comentar sobre um texto, mas hoje vocês não vão acreditar. Hoje o texto é de uma autora que vocês provavelmente não conhecem. Eu mesma. Pois é, gente. Hoje eu vou fazer a leitura de um texto que eu escrevi para minha avó, que se chama Eronice Barbosa da Paz, que é o nome dela, A Flor do Recomeço. Então, acredito aí que se você tem uma conexão muito forte com o avô, com a avó, com a tia, com a pessoa que você tem uma consideração especial, com certeza vai gostar muito de conhecer um pouco sobre a história da minha avó e por que eu escrevi esse texto para ela há uns anos atrás. Na verdade, quando eu entrei em contato com a minha avó, um dia a gente estava conversando e por chamada de vídeo ela me pediu para escrever um texto sobre solidão, porque ela sabe que eu gosto de escrever e minha avó também gosta muito de escrever, ela gosta de ler, gosta de escrever, tive aqui puxar, né? E assim, como ela assim é uma pessoa que representa para mim força, resiliência, renovação, recomeço, ela sempre foi para mim esse espelho, né? Esse modelo, esse exemplo. Então, por isso, né, claro que todo o amor que eu tenho, né, por ela também influenciou bastante, mas principalmente por vê-la por uma perspectiva de alguém que, sim, durante todo esse tempo que ela vive na Terra, graças a Deus, ontem foi o aniversário dela, né, tá de parabéns. Minha avó, ela nasceu em 1937 e é uma mulher que passou durante muitos anos por altos e baixos e recomeços. Eu acho que a vida da gente toda é assim, né, de recomeço, mas nem todas as pessoas tem sabedoria e tem força e resiliência para recomeçar. Por isso eu me inspirei e acabei escrevendo esse texto para ela. Sim, algo importante. Eu tenho um blog chamado Propósito Criativo. Então, se você ainda não conhece e quiser visitar, depois eu vou deixar para você um link para que você possa conhecer um pouco, não só esse texto, mas também outros textos que eu escrevi. Tem um tempo que eu deixei de escrever, mas depois eu vou dar uma retomada, né? Mas assim, esse texto é muito especial, por isso eu vou fazer a leitura dele para vocês, que é claro que em homenagem à minha avó. Então, o texto começa dizendo o seguinte. Eu coloco logo uma citação no início, que é do Braulio Bessa, que eu gosto demais, né? Desse poeta, que inspira, assim, inicia o texto, tem uma citação que diz assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Então, que hoje esses versos do Braulio possam realmente fazer parte da nossa vida, das nossas convicções, que a gente continue lutando, acreditando que a gente pode fazer sempre melhor e sempre mais. E agora vamos lá, que eu vou fazer a leitura do texto para Eronice, minha avó amada, a flor para mim, que é símbolo da flor do recomeço. O texto diz assim, deixa eu só organizar ele aqui, porque eu tô lendo do próprio blog e eu percebi que não tá com... Agora sim, agora vai dar para ler direito. Vamos lá. Eu poderia começar esse texto atendendo ao pedido da minha avó na semana passada. Ela, através da chamada de vídeo, me pedia para escrever sobre solidão. Fiquei eu durante alguns dias a pensar sobre o tema e como abordá-lo. Sempre fui muito arredia à solidão. E por mais que a minha avó me conhecesse bem, e por mais que eu fosse considerada mais observadora do que falante, sempre gostei de estar perto de gente como a minha avó, que me conhece bem mais do que a aparência. E comigo se identifica no encantamento poético, que se expressa nas linhas escritas. Sim, minha avó é uma habilidosa escritora. E o artigo de hoje, por ser dedicado a ela, não será sobre solidão, mas sobre recomeço. Pois é assim que defino toda a força de Eronice Barbosa da Paz, a minha avó. O girassol é uma flor muito apreciada pela beleza e também pelo movimento realizado pelo seu caule em direção ao sol, na fase do amadurecimento. Sua cor vibrante
e iluminada, nos transmite sentimentos de felicidade, força e renovação. O interessante é que em nossas vidas, assim como o girassol, sabemos que posição tomar quando há luz ou trevas. E também quando os começos e términos apontam para um novo caminho, o recomeço. Quantas vezes durante a nossa jornada tivemos que abandonar as malas pesadas que carregávamos para tirar as pedras que bloqueavam a nossa passagem, ou até mesmo as transformamos em adorno para sobrevivermos às intempéries da vida. Vamos lá, deixa eu descer aqui. O recomeço faz parte do desejo de nos adaptarmos às mudanças ou nos convencermos de que o atual contexto precisa do nosso agir para que o novo se estabeleça. Chega um momento em que no nosso íntimo entendemos que finalmente é chegado o momento de levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e darmos as mãos à esperança. Nunca desejamos tanto um novo ciclo como no atual momento. Foi em meio aos meus pensamentos sobre novos ciclos que acabei resgatando em minhas memórias muitas cenas, palavras e conversas que tive com a minha avó. Lembro-me de inícios e términos e de como precisamos estar preparados para recomeçar. Enquanto eu ainda aprendia a viver, ela já carregava a experiência dos anos vividos e, em paralelo, convivia com as suas próprias dores e alegrias. Íamos nós duas, avó e neta, cada uma no seu tempo, aprendendo a recomeçar em meio à marcha veloz dos dias. Hoje, sei que a sua história me inspirou para que eu me tornasse esse ser que foi mudando e aprendendo, com o seu exemplo de coragem e persistência. O que estaria no íntimo desse girassol que se inclinava para a luz em busca do ciclo infinito do recomeço? Quantas batalhas travou durante sua vida ao ser mãe de 3 filhas? Como se sentiu ao ter ficado viúva na primeira vez tão jovem? Quantas vezes teve que se refazer durante cada término e perdas? Em meio ao campo repleto de flores, estava ela, a mulher de olhos iluminados, que refletia no seu rosto inteiro os raios de sol. Seu destaque estava na sabedoria de trilhar novos caminhos. Mas eu, na época, ainda criança, e sem desfrutar da fase do amadurecimento, observava atentamente o movimento da flor. Desse girassol, lembro do aconchego, das palavras de amor tão puras e verdadeiras que foram se renovando com o passar dos anos. Até hoje, para mim, ela prepara o melhor feijão do mundo e seus bolos e pães nem a mais refinada culinária francesa poderia reproduzir. A boneca Emília, que se perdeu na minha memória, ganha forma e graça quando ouço a sua voz me contando sobre as minhas brincadeiras com a boneca. O porta-retrato, com a minha foto da colação de grau do ensino médio, ainda está na sala da casa dela. E as minhas aventuras no hotel no qual ela trabalhava em Boa Viagem ainda se fazem presentes quando, tal qual a luz que emana do girassol, ela recorda com encantamento da menina que eu fui um dia, quando brincava com o telefone, como se falasse com alguém de verdade. Eu fui criança, adolescente, agora sou adulta. E nesses ciclos que a natureza imprime seu tempo, a minha avó também foi começando e recomeçando. A melhor parte da história dessa flor que se inclina enquanto amadurece é a sabedoria de reconhecer que há sentimentos que não mudam com a velocidade dos anos, o inefável ato de amar. Então, eu queria que ela soubesse que nunca estará sozinha.
Pois embora eu já não seja mais a menina tagarela e não mais faça perguntas intrigantes como ter filhos ou não ter filhos, ainda sou eu. E dentro de mim existe toda a força e luz que vi refletida nessa flor que chamo de vovó. Então, esse texto que eu escrevi, gente, é um texto que eu fiz em homenagem à minha avó, né? E aí eu termino o texto aqui colocando: esse texto é uma homenagem à minha avó querida, por ser um exemplo de começos e recomeços em que estiveram presentes a persistência e a coragem. A ela, meu amor infinito. Oi, Renato, obrigada por estar aqui. Então, assim, eu fico até emocionada, né, quando eu leio, porque à medida que eu vou lendo o texto, que eu vou falando sobre esse texto que eu escrevi para minha avó, vai passando tudo na minha memória, né? Eu vou revivendo aqueles momentos tão importantes. Então, ontem, como eu falei para vocês, né, foi o aniversário dela, que, assim, eu tô muito feliz, né? Mais um ano de vida, mais um momento de estar com a minha avó. E eu citei aqui no texto que a foto, né, da minha colação de grau ainda está na sala dela. E quando eu fui recentemente agora ao Brasil, né, tem mais ou menos um mês e pouco, eu fui visitá-la e lá eu vi a foto ainda, né? Aquela foto lá na sala, tudo do mesmo jeito. Então, assim, ontem eu falei com a minha avó, fiquei muito feliz, né? Eu tô, assim, quando eu falo dela, sempre fico cheia de alegria, né? Repleta de alegria. Para mim, realmente, ela é um exemplo de resiliência, de força, de uma mulher, assim, que com certeza tem um legado muito grande, né? Para a família, para as pessoas com as quais ela convive. Então, muito obrigada por vocês terem participado. Compartilhem essa live, né, para que mais pessoas conheçam esse texto que eu escrevi para minha avó. E muito obrigada por estarem aqui. Renato, saudades de vocês, do Edson Muripena. Ah, obrigada, Renato. Saudades também. Tempo bom. Então, beijo, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Tchau, até a próxima.